Paranapanema entrou em recuperação judicial e as ações já acumulam uma queda de mais de 90% na sua cotação. O que eu quero mostrar hoje é o que me fez ficar de fora dela, evitando um baita prejuízo. Igual a Paranapanema, hoje tem um monte de ação assim na bolsa que a galera insiste em tentar ganhar a tacada da vez. Eles têm que ficar ligado para não cair em cilada. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar da Paranapanema, né? As ações de Paranapanema, PANAM3, que é uma ação que ficou muito popular ali em meados de 2018 para 2019, principalmente depois de dois vídeos que o Thiago Nigro, o Primo Rico, fez falando dessa ação. Um deles foi uma entrevista com o mestre Luiz Barsi, né? Que chegou a comentar no final do vídeo que tinha acabado de comprar as ações de Paranapanema. E um outro vídeo muito interessante, mas um vídeo muito legal que ele fez conhecendo a empresa. Ele foi para dentro da empresa, mostrou a operação, mostrou fábrica, foi um vídeo muito legal. Teve entrevista com o CEO e na época muita gente virou febre, né? Muita gente começou a entrar de cabeça nessa empresa. Eu não sou diferente de ninguém, vi Primo Rico comprando, Luiz Barsi falou que tinha comprado. Falei, pô, onde os dois colocam a mão sempre vira ouro, vamos dar uma olhada nessa empresa, vamos entender ela, ver se faz sentido entrar. Antes de mais nada, antes que venha alguém cornetar aqui nos comentários, eu não tô falando que Primo Rico recomendou essa empresa e a galera se deu mal, não tem nada a ver. Na época, ele e o Barsi têm a teoria deles, têm os investimentos deles, não precisa nem falar o sucesso que eles têm, o tanto que eu acompanho, sou fã deles. E aí eu não tô aqui para fazer crítica com eles, estou falando que na época aconteceu da ação ficar popular. Tanto que ele sempre avisa o que ele está fazendo com o patrimônio dele. Então, se você comprou por causa dele, a responsabilidade não é dele, é sua. Tanto é que você vai acompanhar o que eu fiz na época aqui para poder entrar ou não na ação. Bom, voltando para a linha de raciocínio, achei importante frisar isso aí, porque muita gente acha que a gente quer criticar, tem muita gente que critica os caras, não sei se por inveja, o que é, e eu não tô aqui para isso, de jeito nem teria condições de fazer isso, né? Então eu não preciso concordar com tudo que eles falam, mas não tô aqui para criticar ninguém, pelo contrário, aprendo muito com eles. Voltando aqui na linha de raciocínio, eu vi que tava Thiago Nigro comprando, Luiz Barsi comprando, falei, porra, vamos dar uma olhada nessa empresa. Só que antes de eu ir lá, abrir o home broker e comprar, eu peguei, fiz uma sequência. Vamos conhecer a empresa. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Vamos para o site de RI da empresa, né? Então tá aqui, ó, Paranapanema. Primeira coisa que eu fiz, o perfil A Companhia, vamos entender o que a companhia faz. E esse é o roteiro que eu fiz na época, tá, gente? Então vamos lá, empresa brasileira com atuação no segmento de cobre, sendo a maior produtora não integrada de cobre refinado, vergalhão, filtro afilado, laminado, barra, tubo, conexões e suas ligas. Atualmente é responsável por 94% do volume de cobre produzido no país. A companhia possui 4 plantas industriais, sendo uma produtora de cobre refinado, ou cobre primário, localizado na Bahia, e 3 produtoras de cobre e suas ligas, 2 em Santo André e uma em Serra, Espírito Santo. A logística e distribuição é realizada pela controladora CDPC, Centro de Distribuição de Produto de Cobre, com unidade na Bahia e no Rio de Janeiro. Bom, então, puta de um setor bacana, eu sou engenheiro eletricista, passo muito cabo na minha vida, instalação de cabo elétrico, dependo muito de cobre, então, pô, legal, gostei do setor. Ainda aqui no perfil, a companhia, vamos ver lá unidades de negócio, então plantas industriais, aqui ele explica, né, cada planta aqui na Bahia, no Espírito Santo, ó, inclusive ó, esse tipo de instalação aqui de cobre, fora cabo elétrico que vai cobre, esse tipo de instalação aqui, tubulação de cobre, a gente faz muito na empresa de engenharia. E, então vamos falar assim, é um setor que já me agradou por conhecer, ter familiaridade. Lógico que na época eu li com mais detalhe, né, o que a empresa fazia, mas eu fui fazendo um checklist meu, aquele checklist para eliminar tranqueira que eu chamo, né? Primeira coisa que eu fui ver, histórico da empresa. Então vamos voltar para a tela aqui. Então primeira coisa que eu fui olhar, peguei o histórico aqui desde 2008. Essa aqui é a receita, esse azulzinho, e o amarelinho aqui é lucro, tá? Então, ó, 2010 prejuízo, um lucrinho, prejuízo 2016, voltou 2018, aqui bateu no 0 a 0, prejuízo. Bom, na época, tá? Na época a gente estava mais ou menos aqui. Então, um histórico bem horrível, uma receita que não estava crescendo, subiu, caiu, e principalmente aqui o prejuízo. Normalmente,
eu já paro. Se não tiver algum motivo especial, eu paro o meu estudo aqui. O motivo especial aqui, eu quero ver o que eles estão enxergando nessa empresa aqui. Vamos ver, vamos avançar esse estudo. Então já ficou bem claro que é uma empresa de turnaround, uma empresa que está passando por dificuldade e ela tem que fazer alguma coisa para fazer uma virada de chave. Normalmente empresas assim, quando dá certo, realmente costuma trazer muitos retornos. Mas a chance de não dar certo também é grande. Então a gente está vendo que ela entrou em recuperação judicial, ela não estava em recuperação na época. Bom, depois do histórico horrível, fui olhar o balanço patrimonial. Vou pegar aqui o site Fundamentos, que ele já traz em gráfico aqui, fica mais fácil enxergar, tá? Dava para ver na época aqui, ó, 2018. Lembra que a gente estava fazendo essa análise em 2018? O ativo dela subiu e caiu de uma vez, a parte de ativo dela, tá? E isso aqui, ó, a dívida dela subindo e muito, a dívida bruta e a dívida líquida, que é a dívida líquida, esse azulzinho aqui, e o restante é a dívida de longo e curto prazo, tá? Olha o sinal que ela dava. Ativo caindo e dívida subindo. Consequentemente, esse aqui é o indicador que eu falo, ó, com esse único indicador já fez eu tomar, né, a decisão de não investir na empresa, que é patrimônio líquido se deteriorando, tá vendo? A gente estava aqui em 2018, caindo bastante, veio caindo, tanto que ó, o patrimônio para onde veio depois. Então aqui ó, eu cheguei à conclusão seguinte, não tem nenhum motivo para comprar a não ser Thiago Nigro comprando e Luiz Barsi comprando. Esse era o meu motivo se eu fosse comprar aqui. Então aqui a gente para e se pergunta, pô, dois caras gênio comprando, por que eu não vou comprar, por que eu não vou participar da festa? Principalmente porque se as ações, né, caem, eu ia ter que olhar e saber qual o motivo que eu comprei a ação. Não tinha, o motivo é, estão comprando. E se eles vendem, eu não fico sabendo. Acabou, não tem que comprar seguindo dica. Então aqui eu falei, olha, quer saber? Eu vou acabar fazendo besteira, porque a ganância faz a gente fazer besteira, né? Lembrando que nessa época eu era 4 anos menos experiente que hoje, só que eu sempre tive muita consciência a respeito da ganância, de seguir diquinha, nunca quis fazer isso aí. Então aqui eu parei o meu estudo e não olhei mais, e foi uma das coisas mais corretas que eu fiz. Então me livrou de um prejuízo. Até porque hoje, vamos supor que eu quisesse estudar agora em recuperação judicial tal, para ter um retorno maior. Hoje eu faria o quê? Entraria lá com a minha estratégia, que é 1% empresa de risco, poderia ser, só que eu teria que enxergar, né, o que eles estão fazendo para o negócio dar a volta. Não é simplesmente comprar para torcer. Qual é o plano de negócio para ela dar a volta por cima? Eu não sei, não dá para avaliar. Na época eu cheguei a ver a entrevista do CEO lá, tudo, mas não tem condições de avaliar se vai dar certo ou não. Eu não entendo da fábrica de cobre. Então por isso que nesse ponto, a partir do momento que você chega numa conclusão que está muito difícil ou que você não tem um motivo real para compra, você não comprar é um dos grandes acertos que você faz para sua carteira. Só para clarear, a recuperação judicial é quando a empresa está devendo tanto, tá? Ela pede, né, um acordo para poder renegociar as dívidas e não parar a operação. Muito resumidamente é isso. Basicamente ela salva a operação, salva o emprego e tal, que é diferente da falência. Se ela não consegue cumprir esse processo de recuperação, né, de acordo de dívida e tudo mais, alguém pede a falência dela para poder vender o resto que sobrou para poder pagar a dívida. Foi o que a empresa decretou agora recentemente, porque chegou num nível de endividamento grande e aí ela pediu esse processo de recuperação judicial. Então algumas lições aqui, ó. Mesmo que for investir em empresa de risco, eu costumo falar que no meu checklist eu não abro mão do endividamento. Uma empresa, por mais risco que ela tiver, ela tem que ter um endividamento controlado, porque a empresa sem dívida, como diz o Peter Lynch, né, ou com a dívida controlada, ela não fale. Agora, a empresa está ferrada, está com dificuldade e está muito endividada, a gente olha que a dívida dela aqui explodiu, o risco é muito alto para correr. Se eu for correr um risco numa empresa dessa, vai ser muito pequeno, mas eu prefiro não ganhar o possível absurdo e manter a minha carteira constante, me pagando os dividendos, e só participar de ações mais de risco se eu tiver uma visão melhor, do que ficar tentando pegar a ação da vez e o resto da vida perder dinheiro com esse tipo de empresa. E a outra lição é, não é porque grandes influenciadores, grandes investidores, gênios consagrados estão comprando, que realmente a empresa é boa.
Você pega o Luiz Barsi, ele tem, sei lá, 4, 5 bilhões em patrimônio, em ações. O cara recebeu 365 milhões em dividendo ano passado. Então, para ele, que ele gosta de ficar ali investindo, se ele pega ali, sei lá, 100 milhões para investir numa empresa dessa, não vai fazer nem cosquinha no patrimônio dele, não vai mudar a qualidade de vida dele. O problema é o cara que não tem, tá lá com seus primeiros 10 mil reais em ações, 15 mil, vai e investe 3, 4, 5 mil numa ação dessa. Olha o tanto da carteira dele que ele já dá passo para trás. Então tem que tomar cuidado com isso. O meu conselho para quem está começando, está investindo em ações, foca em empresa segura. Depois que a sua carteira tiver redondinha, pagando dividendos, se quiser, sabendo do risco, estudando o risco, colocar alguma coisinha de risco na carteira, beleza. Eu particularmente acho que eu tenho 2 ações um pouco mais de risco na carteira. E mesmo assim é bem pouquinho, porque o que vai trazer consistência, o que vai fazer a gente ter resultados são as ações já consagradas aí que traz resultado ano a ano. Se quiser aprender a investir em ações de maneira simples, fazendo um checklist que já elimina esse tipo de tranqueira, aqui embaixo tem um link da comunidade da mentoria do Liberdade Financeira, que é o meu grupo de investimento. Você faz tudo com o meu acompanhamento, tem um passo a passo, tem muito conteúdo gravado, aula ao vivo e muito suporte lá dentro. Então clica aqui embaixo, conhece, usa 15 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum, e se gostar é só continuar, senão é só pedir o dinheiro de volta. Beleza? E vou lembrar para deixar o like no vídeo aqui também, se gostou, se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Vou ficando por aqui, valeu!